A astrofísica Catherine Durand trampava no observatório de rádio nos Alpes franceses. Ela estava preocupada pra caramba com a irmã caçula, que só se metia em enrascada. Antes de começar o plantão da noite, ela deixa várias mensagens de voz tentando falar com a menina. O que era para ser só mais um plantão acabou virando uma loucura total, quando a Catherine capturou um sinal de rádio fortíssimo, com mais de 150 GHz. E não é que vinha direto do sistema estelar Royce 128. O assistente dela, o Johannes, foi dar uma olhada e converteu o sinal para um formato de áudio. E aí, rolou um barulho que parecia ter sido feito por alguma inteligência. Os dois, super desconfiados, foram investigar mais a fundo, pensando que podia ser um satélite ou uma estrela pulsar. Mas, de manhã, ficou claro que não era coincidência nem defeito nenhum. A Catherine sacou que o sinal era de origem extraterrestre mesmo, quem sabe até uma mensagem de uma civilização alienígena, e logo foi reportar para os superiores. E segue para Bruxelas para preparar um relatório para o governo e planejar a resposta da humanidade. Durante a reunião, Catherine revela que o sinal durou um dia terrestre completo, exatamente 23 horas e 56 minutos. A razão dessa duração é desconhecida, mas os militares desconfiam que as intenções dos alienígenas provavelmente não são amigáveis. Em Bruxelas, Catherine encontra o coronel Mustafa Mokri, que está liderando a operação para tentar contato com a civilização extraterrestre. Mesmo com políticos, cientistas e militares alarmados com a situação, eles decidem informar oficialmente o público. Afinal, a possibilidade de vida alienígena sempre fascinou a humanidade. A confirmação da Catherine de que não estamos sozinhos no universo gerou uma porrada de reações diferentes. Tinha gente que ficou curiosa pra caramba, outros com medo das consequências, e outros, como Karen, um refugiado que luta para sobreviver, nem ligaram. Naquela mesma noite, Karen entra escondido num estacionamento de caminhões e se esconde dentro de um tanque vazio. O cara tinha perdido o amigo, que acabou sendo capturado pelos caminhoneiros. E olha que, enquanto esses eventos gigantescos estão rolando, tem famílias normais que nem estão nem aí. Uma delas é a da Sarah, mãe de uma menina cega, a Emily, e do irmão mais novo dela, o Tom. Tentando ser uma mãe atenta e carinhosa, a Sarah nem desconfia que o marido tá fazendo cada vez mais dessas viagens de negócios. Só que não é só por trabalho não. O cara tá de caso com uma jovem num hotel super caro. Na mesma manhã, a Emily consegue ouvir o sinal que os cientistas descobriram lá no espaço e fica se perguntando por que ninguém mais está prestando atenção naquilo. O Bill Ward é um cientista que manja muito de publicidade e os efeitos que ela causa no corpo humano. Ele tá lidando com o divórcio recente da esposa Ellen e sempre passa na casa dela depois do trabalho, mesmo sabendo que ela se casou de novo e tá feliz. A única pessoa que dá força pro Bill é o filho Dan, que trabalha para uma organização do governo. Quando a Catherine volta para o observatório com os militares, ela continua estudando os sinais que chegam do espaço. Aí, a coisa desandou de vez. Ela e o Johannes começam a detectar umas coisas voando na direção da Terra em alta velocidade. Em questão de minutos, milhares de objetos desconhecidos despencam no planeta, mas sem causar uma destruição grande. Mesmo não tendo vítimas, o pessoal começou a entrar em pânico total. Moradores das cidades grandes tentaram dar o fora de lá, sentindo que o perigo estava chegando. Os militares foram investigar os objetos e descobriram que eram pequenas sondas alienígenas, parecidas com esferas de metal sólido, que pousaram na Terra. Foram encontrados 4 elementos químicos novos na estrutura delas, e as sondas emitem uns pulsos elétricos estranhos, com a frequência aumentando a cada minuto que passa. Logo, o Mustafa e a Catherine concluem que o sinal durou exatamente um dia porque os alienígenas estavam escaneando a Terra. Eles soltaram cerca de 2.500 sondas perto das principais cidades, provavelmente como um prelúdio para uma invasão. Com medo de um conflito global, a Catherine liga para a irmã e pede para ela ir logo para o observatório, que está protegido com segurança pelos militares. Enquanto isso, o Bill estuda os pulsos elétricos e percebe que eles podem afetar o sistema nervoso humano. A frequência do pulso bate com a frequência que afeta o cérebro humano. Conforme a frequência aumenta, todos vão morrer, a menos que se abriguem em edifícios com blindagem de metal ou no subsolo. O Dan descobre isso e tenta avisar os superiores, mas eles já sabem e decidiram não alertar ninguém para evitar o pânico, achando que as conclusões eram prematuras. Sem poder falar abertamente da ameaça, o Dan posta um aviso secreto online.
Os militares até pensam em destruir as sondas alienígenas, mas nem mesmo uma bomba de caça tem efeito sobre elas. Pessoas em todo lugar tentam chegar a centros de transporte. A cada minuto que passa a situação fica mais tensa e as ondas elétricas se tornam visíveis olho nu. A Catherine avisa a irmã Sofia sobre o perigo e incentiva ela a encontrar abrigo no subsolo. A equipe do observatório desce pro bunker, porque o tempo está se esgotando e as ondas podem acabar com toda a vida a qualquer momento. Sabendo disso, o Bill corre para a casa da ex-esposa e força ela a entrar num elevador de metal, derrubando, sem querer, o marido dela escada abaixo no processo. A Sarah e os filhos vão pro metrô, enquanto o marido dela acelera em direção à estação de trem num táxi, mas acaba caindo num lago depois de um acidente. Depois que o pulso eletromagnético passa, o Jonathan é o primeiro a sair para a superfície e percebe que quase toda a humanidade foi eliminada em segundos. Só quem se escondeu no subsolo, ou estava numa cápsula de metal como o Bill e a ex-esposa no elevador, ou o Karen no tanque vazio, sobreviveu. Logo após a catástrofe que eliminou a maior parte da humanidade, os sobreviventes começam a sair dos abrigos. O Bill sai do poço do elevador e abre uma das portas para ver como a situação tá. Vendo pilhas de corpos, ele decide mover o corpo do marido da Helena para o corredor, para disfarçar as evidências das ações dele e fazer parecer que ele foi outra vítima da invasão. Ao encontrar o corpo do marido, a Helena se lamenta e não entende como o Cristiano e o Bill não se encontraram no corredor pouco antes do pulso elétrico. Preocupados com o filho, o Bill e a Helena se preparam para ir até a instalação do governo onde o Dan trabalha. Antes de sair, o Bill nota um fenômeno estranho. Enquanto os humanos morreram, os animais, incluindo os cachorros, continuam vivos e ilesos. O Bill especula que pode ter uma conexão entre o método humano e o propósito do ataque, mas ainda não consegue entender por que os alienígenas agiram de forma tão cruel com os humanos. A Sarah e os filhos saem do metrô e também veem milhares de pessoas que não sobreviveram à invasão alienígena inicial. Na esperança de que o marido possa voltar e acreditando que ele sobreviveu, a família se apressa para casa. Sem comunicação, internet ou veículos, eles são obrigados a viajar a pé. No caminho, a Emily continua a ouvir o ruído alienígena, mas o irmão e a mãe não dão atenção. O Karen, como muitos outros, começa a saquear. Armado com uma arma que pegou de policiais mortos, ele vai para uma loja próxima para estocar comida e água. Assustado, o Karen atira em resposta, cometendo o primeiro crime dele. Logo depois, a Sarah e os filhos chegam à loja para pegar comida antes de irem para casa. Vendo o Karen ferido, a Sarah sugere ignorar ele, acreditando que nesse mundo novo cada um tem que se virar sozinho. Mas a Emily não consegue ser tão fria e ajuda o refugiado. O Karen pede para eles encontrarem um médico, mas quando eles se recusam, ele pega a Emily como refém. Vendo o quanto ela tá assustada, ele solta a menina e a família escapa, deixando ele para se virar sozinho. Mesmo com um ferimento grave e perdendo muito sangue, o Karen consegue sobreviver. A jornada para casa é longa, então o Tom, a Emily e a Sarah param num hotel e passam a noite num dos quartos vazios. Ao mesmo tempo, soldados e cientistas voltam para o observatório principal para ligar os geradores e equipamentos de reserva. Depois de restaurar a energia, eles tentam contatar alguém pelo rádio, mas sem sucesso. A Catherine está determinada a encontrar a irmã e sai do observatório. O Mustafa insiste para ela voltar, avisando que pode não ser seguro lá fora. Logo, o oficial de comunicações capta um sinal próximo, mas percebe que é de origem extraterrestre. Enquanto os soldados estão preocupados tentando entender essa nova realidade, a Catherine aproveita e foge para procurar a Sofia, que não conseguiu chegar num local seguro. Chegando no local de um engarrafamento, ela encontra corpos, mas não o da Sofia. Ouvindo barulhos na floresta, ela sai da estrada principal e descobre uma menina que perdeu os pais. O Mustafa e o esquadrão logo alcançam ela, prontos para continuar a busca pela Sofia. Enquanto se dirigem para a cidade, eles veem pessoas saqueando um supermercado e correm para lá, esperando que a irmã da Catherine esteja por ali. Na chegada, Mustafa e seu ajudante notam sangue e marcas de arrasto que os levam a uma pilha de corpos frescos. Naquele momento, o esquadrão é emboscado por robôs alienígenas posicionados no telhado. Catherine e a menina tentam se esconder no supermercado, mas um robô as encontra. Os soldados conseguem protegê-las,
mas Catherine e a criança se separam. A menina, perdida e assustada, se esconde em um freezer, mas o robô alienígena a localiza. Ouvindo o grito da criança, o esquadrão corre até ela só para encontrar o corpo sem vida. Percebendo que é melhor voltar para a base, eles veem que as pessoas continuam morrendo, mas os objetivos e motivos dos alienígenas continuam desconhecidos. Naquela noite, a Sarah decide fumar e vê um robô perseguindo um sobrevivente, entendendo que isso é só o começo de uma guerra onde a humanidade tem poucas chances. O centro de comando localizado no bunker também se recupera dos eventos recentes e tenta entender a nova realidade em que a humanidade se encontra. Eles mandaram 2 soldados numa missão de reconhecimento, mas assim que saem, são atacados por robôs alienígenas, que depois se infiltram no bunker. Os soldados no observatório captam um novo sinal de rádio e ouvem música. A Catherine fica chocada ao reconhecer a canção que ela mandou para o espaço na tentativa de se comunicar com outras formas de vida. Ela se sente culpada, acreditando que foi através dessa melodia que os alienígenas encontraram a Terra. O Jonatas tenta voltar para casa e percebe que algumas pessoas não morreram da invasão, mas de tiros. Uma sobrevivente chamada Chloe manda ele se esconder embaixo de um carro e ele faz bem na hora, antes de um robô aparecer. Eles encontram abrigo numa garagem durante a noite e de manhã decidem continuar em direção a Londres. Pela manhã, o Bill e a Helena continuam a jornada pro bunker, esperando que o filho tenha sobrevivido. Quando chegam ao centro de comando, ouvem batidas e abrem uma das portas. Só para encontrar um robô alienígena dentro. O robô ataca o Bill, mas a Helena o salva no último momento, disparando uma rajada de tiros de metralhadora na máquina. Eles encontram uma única sobrevivente, a chefe do Dan, que informa que algumas pessoas conseguiram escapar para um bunker vizinho. Ela também pede para enterrarem os filhos dela. Logo, ela percebe que não consegue viver sem o filho e a filha e desiste da vida. Examinando o robô, o Bill conclui que estes não são os alienígenas em si, mas as armas deles projetadas para exterminar os humanos sobreviventes. Os robôs são controlados por um cérebro biológico parecido com o de um humano, sugerindo que poderiam ser estudados para encontrar fraquezas. Na manhã seguinte, o Bill se aventura lá fora para inspecionar a área e encontra o corpo do filho por perto. O Dan não conseguiu sair e os pais lamentam a morte dele. A Helena pede pro ex-marido, que é cientista, para encontrar uma maneira de destruir os alienígenas e os robôs deles para parar a guerra. A Sarah e os filhos continuam a jornada para casa, mas são encontrados pelo Alexandre, um sobrevivente que trabalha num hospital. Ele pede ajuda numa situação terrível e leva a família a um porão onde outros sobreviventes do primeiro ataque alienígena estão escondidos. Tem um gerador e pessoas feridas, mas a situação tá pior para os recém-nascidos que ficaram sem pais. Relutantemente, a Sarah concorda em ajudar a cuidar deles, já que a filha já considera ela uma pessoa cruel e egoísta. A Emily continua a ouvir os sons alienígenas e vê um flash de luz, sem entender o que está acontecendo com ela. Enquanto isso, o Tom descobre que o Karen sobreviveu e também está no hospital. Naquela noite, a Emily recupera brevemente a visão, mas está cega novamente pela manhã. Ouvindo os robôs se aproximando, o Alexandre dá uma arma pro Karen para proteger os sobreviventes caso aconteça um ataque. Na noite seguinte, robôs alienígenas cercam o hospital e tentam invadir. O Karen avista os robôs alienígenas dentro do hospital, mas não quer enfrentar eles em combate, com medo pela vida dele. Ele se esconde e depois avisa a Sarah e os filhos sobre a invasão. Enquanto a Sarah e o Tom procuram pela Emily, que recuperou a visão, o Karen bloqueia as portas que levam aos bebês para proteger eles dos robôs. O Alexandre também descobre a presença dos robôs no hospital e quer proteger as crianças. Mas é tarde demais. Os robôs já alcançaram o porão e começam a executar os sobreviventes, fazendo eles fugirem. A Sarah e os filhos se escondem num banheiro e uma das máquinas alienígenas quase os encontra. Mas o choro de uma criança distrai o robô, permitindo que a família escapa. Os 5 sobreviventes conseguem fugir enquanto os robôs atacam o quarto com os bebês, mas não conseguem quebrar a barreira. Na busca por abrigo, a Sarah e os filhos, acompanhados pelo Alexandre e pelo Karen, voltam para a casa dela. O Alexandre luta com a situação, se sentindo culpado por não ter conseguido proteger as crianças, como havia prometido a si mesmo. A namorada dele estava grávida e ele sente uma responsabilidade profunda de salvar os bebês, mesmo que isso signifique arriscar a vida.
O Karen e a Emily começam a se aproximar, o que a Sarah não se opõe, reconhecendo que o refugiado salvou a família dela e ganhou a confiança. Assim que o Karen adormece, o Alexandre pega a arma e volta para o hospital para resgatar os bebês. Percebendo que a arma sumiu, o Karen segue ele. No hospital, eles descobrem que os robôs alienígenas levaram as crianças, deixando as intenções e motivos deles incertos. Enquanto isso, o Jonatas e a Chloe continuam a jornada em direção a Londres. Conforme se conhecem melhor, a Chloe revela que tem um filho de 15 anos chamado Sasha e espera que ele tenha sobrevivido. O Sasha sobreviveu e, como a Emily, ouve os sons alienígenas. O que torna ele único é que ele é a única pessoa conhecida a ter sobrevivido estando do lado de fora durante o ataque. O Jonatas e a Chloe chegam à casa dos pais dela, onde encontram não apenas Sasha, mas também seu irmão mais velho, Noah, e alguns colegas policiais. Chloe reage de forma agressiva quando vê Noah. Claramente não tá nem um pouco feliz em encontrar ele. Naquela noite, Chloe e Noah têm uma conversa particular, e aí que a bomba explode. Acontece que 16 anos antes, Noah estuprou Chloe, e dessa violência nasceu Sasha. Chloe odeia o irmão com todas as forças, mas precisa aguentar a presença dele por causa da situação desesperadora em que estão. Ouvindo a conversa escondida, Sasha fica pensando em matar seu tio, que também é seu pai, mas não consegue fazer isso. Enquanto isso, Bill e Ellen enterram seu filho e continuam procurando outros sobreviventes. Então param para passar a noite num vagão de trem, esperando encontrar militares para contar que descobriram uma parada importante. Os robôs são controlados por cérebros biológicos. Catherine está se sentindo culpada pela invasão alienígena e decide agir para proteger a Terra e os humanos que sobraram. Então sugere ao coronel que usem antenas para localizar a fonte dos sinais alienígenas. Vendo que essa é a melhor chance de contra-atacar, os militares consertam as antenas e ligam elas num gerador, permitindo que Catherine identifique onde está o inimigo nas proximidades. O coronel decide atacar os alienígenas imediatamente e Catherine insiste em acompanhar os soldados. Preocupado com a segurança dela, Mustafa, que é gente boa, dá um colete à prova de balas extra para ela. Conforme o grupo avança pelo vale, o coronel percebe o silêncio pesado ao redor deles, e suas suspeitas se confirmam quando o grupo cai numa emboscada de robôs alienígenas atacando de todos os lados. Embora os soldados conseguem revidar e se mover para uma posição mais estratégica, eles sofrem mais perdas. E Karim tentam voltar para a casa de Sarah, mas encontram robôs alienígenas no caminho. Eles se escondem num carro com um cadáver, tentando ficar o mais silenciosos possível para evitar um confronto mortal. Assim que o robô se afasta, eles correm esperando chegar na casa de Sarah antes de encontrar outra ameaça. No caminho, encontram Bill e Ellen, que também chegaram em Londres. O grupo se une e carrega o corpo de um robô alienígena de volta para a casa de Sarah para estudar o cérebro dele. Bill conclui que esses robôs têm um sistema nervoso específico e provavelmente são apenas peões na guerra, controlados por alienígenas que ainda não visitaram a Terra. Enquanto examina o objeto alienígena, Bill descobre que a irmã de Tom, Emily, ouve um som pulsante e recupera a visão por alguns momentos. E Karim vão aos apartamentos próximos procurar comida, prometendo encontrar algo gostoso. Percebe o interesse de Karim na Emily e encoraja ele a ser mais decidido, dizendo que as garotas não gostam de caras medrosos. Enquanto isso, Emily sente a presença de um robô no apartamento, sabendo que ele foi baleado. Bill percebe que Emily tem uma conexão com os alienígenas e precisa entender a natureza desse fenômeno. Voltando com comida, Karim prepara uma surpresa romântica para Emily, convidando ela para um apartamento onde encontrou um piano. Apesar da cegueira, Emily toca uma melodia linda e romântica, e os dois compartilham um momento íntimo. Na manhã seguinte, os soldados enterram aqueles que não sobreviveram à noite terrível e continuam em direção à fonte do sinal. Catherine sugere retornar à base, mas o coronel se recusa a recuar, sentindo que já pagaram um preço alto demais por toda essa curiosidade. Algumas horas depois, o grupo encontra uma nave espacial que caiu. Catherine descobre material biológico e corpos totalmente queimados, suspeitando que estes sejam os verdadeiros alienígenas. Encontrando alguns robôs alienígenas perdidos e desorientados, os soldados zombam deles antes de matar todos. Enquanto isso, Chloe luta para esquecer a conversa com seu irmão Noah.
Ela descobre por um colega que tá grávida. Jonathan expressa gratidão pela ajuda e apoio dela, mas quer voltar para Londres encontrar sua esposa e filhos. Ele duvida que ainda estejam vivos, mas espera pelo melhor, e essa esperança dá forças para seguir em frente. Sasha começa a se distanciar de Noah, sentindo repulsa e nojo dele. Encontrando um policial morto que estava de plantão noturno, o Jonatas percebe que robôs alienígenas estão por perto e decide voltar para Chloe. Poucos minutos depois, o Sasha ouve um som pulsante, indicando que um robô está se aproximando da casa dele. A Chloe, o Sasha, o Noé e uma policial que os acompanha tentam fugir, mas o número de robôs perseguidores aumenta. A policial é ferida e os sobreviventes abandonam ela, decidindo se esconder numa fábrica de materiais de construção. O Sasha se tranca numa sala segura permitindo que os robôs matem o Noé, que havia machucado a mãe dele. O Jonatas, que seguia eles, testemunha a decisão dura do Sasha, mas opta por ficar em silêncio. Reunindo com a Chloe, os 3 sobreviventes escapam pelos campos. Logo, fica claro que os robôs não mataram a policial imediatamente. Eles levaram o feto dela antes de jogar o corpo num rio. A Emily ouve um som pulsante e a visão dela volta. Enquanto isso, o Alexandre percebe que os robôs localizaram a posição deles e entraram no prédio, subindo os andares, alertando o grupo sobre o perigo. Eles fogem pela garagem. O Karen se separa do grupo para explorar, só para encontrar um robô alienígena se aproximando por trás. Parece que eles estão presos sem escapatória, mas a Emily se adianta. O robô, aparentemente sentindo ela, não ataca e, em vez disso, permite que eles saiam. O Bill examina a Emily e percebe que a visão dela não está totalmente restaurada. Em vez disso, o cérebro e sistema nervoso dela estão passando por uma anomalia, permitindo que ela veja em preto e branco. Enquanto se dirigem para a universidade do Bill, eles não sabem que os alienígenas ainda estão rastreando eles. Na universidade, o Bill corta o robô alienígena e descobre um mecanismo contendo código binário. Ele conclui que os alienígenas estão coletando informações sobre os humanos e o DNA deles, mas não tem certeza sobre a intenção com esses dados. Na manhã seguinte, a Sarah confidência pro Bill que a filha dela não é filha biológica do marido dela. Os cientistas especulam que as habilidades únicas da Emily podem ser resultado de uma mutação genética, mas a Sarah mantém os detalhes da vida pessoal em sigilo, com medo de julgamentos. Enquanto Bill continua a pesquisa, a Helena e a Sarah decidem comemorar o aniversário do Tom. A caminho da loja, ouvem um grito e encontram uma mulher grávida enquanto um robô mata o parceiro dela. A Helena e a Sarah correm para ajudar. Elas conseguem esmagar o robô com uma van em movimento, mas a mulher grávida é acidentalmente baleada no caos. Voltando para a universidade, os sobreviventes fazem uma festa de aniversário pro Tom, dando presentes com vestígios de sangue. Naquela noite, a Helena confidencia para o marido que os robôs estão sequestrando crianças e que esse não é o primeiro caso. Enquanto isso, o Mustafa e os soldados percebem que estão numa zona magnética única, que atrapalha bússolas e comunicações. A Catherine levanta a hipótese de que a localização da nave alienígena fez ela funcionar mal e cair. Acreditando que podem resistir à invasão alienígena, o grupo militar decide voltar ao observatório. Após vários dias de viagem, eles chegam de volta à base e descobrem que os guardas desapareceram. Explorando cuidadosamente o observatório, eles não encontram corpos, mas descobrem a irmã da Catherine viva. A Chloe, o Sasha e o Jonatas continuam a jornada em direção a Londres. Numa pequena cidade, o Sasha encontra um robô ferido e, ao tocar nele, vê o rosto da Emily, apesar de nunca ter conhecido ela. O Jonatas, com medo pela segurança do Sasha, atira na criatura alienígena. Eles continuam o caminho e encontram uma mansão abandonada, decidindo passar a noite. Lá dentro, a Chloe descobre um manual médico e descobre que o Noé transmitiu doença nos músculos. Isso poderia potencialmente tornar o Sasha deficiente. O Jonatas sabe que o Sasha foi responsável pela morte do Noé, mas hesita em contar para Chloe. Naquela noite, o Sasha não consegue dormir e rouba as joias dos antigos donos da mansão. O Jonatas, observando de longe, fica perturbado com a frieza e crueldade do menino. O Sasha percebe uma foto da família do Jonatas e se lembra de ter visto a Emily quando tocou o robô. Mais tarde, enquanto acampavam na floresta, o Sasha rouba a fotografia para olhar a Emily novamente. No dia do ataque, quando a Catherine avisou a irmã do perigo, a Sofia conseguiu se esconder num túnel abandonado e sobreviver. Ao sair, viu pilhas de corpos e pensou que era a única sobrevivente. Logo,
a Sophie encontrou um menino chamado Theo num trailer. Os pais e a irmã mais nova dele foram mortos pelos alienígenas. Assumindo o papel de protetora do Theo, a Sofia tentou proteger ele de um robô alienígena. A certa altura, eles foram ajudados por outro sobrevivente, que os levou a uma estação de esqui. Lá, dezenas de sobreviventes se reuniram, mas estavam lutando com a falta de comida e água. Percebendo que os recursos eram limitados, a Sofia e o Theo foram a um observatório, esperando que os militares os ajudassem. No bunker, eles foram descobertos por soldados que voltavam e pela Catherine. Ao saber que havia outros sobreviventes, a Catherine decidiu pedir ajuda ao coronel, que concordou em ir para a estação de esqui, em parte por compaixão pelas pessoas e em parte pelos sentimentos dele pela Catherine. Sem governos ou exércitos, a Catherine permanece esperançosa e a Sofia apoia ela, tendo até conseguido superar os próprios vícios para cuidar do Theo. Naquela noite, a Catherine decide seguir o conselho da irmã e tem um encontro romântico com o coronel, temendo que o tempo deles possa estar se esgotando. Na manhã seguinte, a Catherine continua a estudar o sinal alienígena e conclui que os alienígenas são cegos e navegam usando ondas sonoras. As antenas interferiram no pouso deles e os cegaram temporariamente, causando o acidente. Se a teoria dela estiver correta, isso poderia levar a armas eficazes que poderiam permitir que os sobreviventes vencessem. O Karen ouve tiros se aproximando da universidade e percebe que os monstros estão chegando mais perto. O Bill pede paciência, pois está à beira de uma descoberta científica crucial e quer estudar os cérebros dos robôs alienígenas antes de fugir. O Bill pede para Emily ajudar ele, fornecendo mais informações sobre os alienígenas, mas ela mesma não entende por que pode ouvir eles e por que eles não atacam ela. Naquela noite, o Bill bebe demais e confessa para a ex-esposa que empurrou acidentalmente o marido dela escada abaixo, resultando na morte dele antes mesmo do apocalipse começar. A Helena, ao saber disso, fica furiosa e ameaça o Bill com uma arma, impedindo ele de se aproximar ou se explicar. Na manhã seguinte, a Emily ouve um ruído pulsante e vai ao encontro do alienígena. Ao tocar nele, ela vê o rosto do Sasha, mas não entende por que isso está acontecendo. A Helena testemunha a interação entre a menina e o robô. Ela atira nele, mas o alienígena revida, desferindo um golpe fatal no coração. Ouvindo o grito e os pedidos de ajuda, o Bill corre para o quarto, mas chega tarde demais, encontrando o corpo da ex-esposa no chão. Na manhã seguinte, o Jonatas percebe que a foto da família está faltando e culpa o Sasha. O Sasha nega, mas o Jonatas conta para Chloe sobre o roubo do filho e a situação com o Noé. A Chloe quer confiar no filho, mas o Jonatas não tem motivos para mentir. Tentando determinar quem está sendo honesto com ela, a Chloe verifica a bolsa do filho e encontra a foto da família. Enquanto isso, o Sasha e o Jonatas se enfrentam novamente. Desesperado para não parecer um monstro aos olhos da mãe, o Sasha ataca o Jonatas e acerta ele na cabeça. A Chloe testemunha a discussão e o filho foge para a floresta. Lá, encontrando um alienígena, ele percebe que é tanto um monstro quanto ele e foge da mãe. Seguindo o alienígena, o Jonatas e a Chloe partem para encontrar e proteger o Sasha, que desapareceu. O Sasha se esconde por perto e encontra um robô que permite ele ter uma visão da Emily mais velha. Quando a Chloe e o Jonatas entram numa cidade pequena próxima, são atacados por um alienígena. A dupla revida e escapa, se escondendo num freezer industrial. O robô alienígena os encontra e tenta forçar a porta para destruir eles. No último momento, Sasha resgata eles, atirando no alienígena. Mais tarde, Sasha pede desculpas para Chloe por ter permitido que o robô atacasse Noah, revelando que ouviu a conversa deles e sabe o que Noah fez com ela. Depois de fazer as pazes, Jonathan, Chloe e Sasha seguem para Londres. No caminho, Sasha pergunta para Jonathan sobre a família dele, esperando saber mais sobre Emily. Na manhã seguinte, Catherine, Sophia, o coronel e vários soldados se dirigem para a estação de esqui para resgatar os sobreviventes e ajudar eles a chegar no observatório. Conforme avançam mais fundo na floresta, encontram soldados que tinham deixado o observatório para se reunir com as famílias. Infelizmente, os robôs fazem uma emboscada, não deixam sobreviventes e diminuem o moral da equipe. O grupo finalmente chega no resort e promete ajudar os sobreviventes a encontrar abrigo no observatório, que tem suprimentos de comida e água. Caminho de volta, os soldados são atacados por robôs que os superam em número. O esquadrão recuam,
sofrendo baixas enquanto lutam contra os alienígenas. Sofia é ferida e Mustafa fica sem munição. Em uma situação crítica, Catherine descobre o sinal alienígena e o usa contra eles para deter seu avanço. Quando o grupo chega ao observatório, eles descobrem que encontraram armas eficazes que poderiam ajudá-los a vencer a guerra. Bill está lutando com a perda de recuperação e perde o interesse em estudar os alienígenas. Ash suspeita que Emily possa estar envolvida no que aconteceu, dado que o robô alienígena não a feriu. De luto por sua falecida esposa, Bill ignora as tentativas de Ash de apoiá-lo. Acreditando que Helena merece uma despedida adequada, Bill decide enterrá-la no jardim da universidade. Em Londres, combates intensos explodem, com tiros e explosões ouvidos por toda a cidade. Em meio ao caos, Karin percebe Emily saindo e seguindo um robô. Quando ela toca o alienígena, vê Sasha e percebe que eles são um casal esperando um filho. Karin decide não abandonar Emily no momento de necessidade dela. Ele concorda em ir com ela para descobrir a verdade, deixando uma carta de despedida para a mãe e o irmão. Emily segue o robô alienígena com Karin. Enquanto a e Bill estão enterrando Helena, Sarah encontra a carta de despedida da filha e decide que ela e Tom devem seguir eles. No estacionamento, mãe e filho encontram soldados britânicos, percebendo que a humanidade ainda tem esperança de sobrevivência. Seguindo um dos alienígenas, Emily e Karin encontram uma nave espacial flutuando no rio Tâmisa. Descendo para dentro, Emily descobre robôs inativos e bebês sequestrados. Na parte frontal da nave alienígena, Emily encontra um humanoide deitado numa cápsula e fica chocada ao ver que ele tem a mesma tatuagem no braço que ela. Terminando assim a primeira temporada de Guerra dos Mundos, série de ficção científica e mistério de 2019.